Oi, pessoal, eu sou a Mayara. Eu sou o Bruno e hoje eu vim contar sobre a cura da epilepsia. Antes de tudo, nós gostaríamos de ler um trechinho da palavra que fala quando Mateus escreve ministrando cura, falando que o Senhor Jesus, ele deixou esse poder de levar o evangelho e também liberar cura sobre os irmãos. E da mesma forma que nós também recebemos muitas curas de Deus, hoje nós gostaríamos de levar essa cura até vocês, esse testemunho até vocês, né? Então, diante de tantas situações que nós passamos, diante de tantos anos que nós temos andado com Jesus, nós gostaríamos de testificar, testemunhar tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E hoje o Bruno vai contar quando ele foi curado da epilepsia. Por isso, eu gostaria de ler o livro de Mateus, capítulo 10, que ele começa falando: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão cananita e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Jesus enviou os 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Só até aqui. Para quem quiser ler e acompanhar em casa, livro de Mateus, capítulo 10, do 1 até o 8, versículo 8. Bruno, conta pra gente, pro pessoal que está assistindo, como que se deu a sua epilepsia, como que foi descoberta a epilepsia. Conta o seu testemunho para o pessoal ouvir aquilo que você viveu com Deus. A paz do Senhor, né? Nós, quando éramos crianças, eu venho de uma família tradicional, né? E eu tinha um irmão. Hoje meu irmão ele dorme no Senhor, né? Mas o meu irmão ele tinha diabetes. E ele convulsionava, ele nasceu com a diabetes e ele convulsionava. E eu cresci aprendendo a socorrer, como identificar que a diabetes está alta, a diabetes está baixa, se for numa festa, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e eu fui crescendo com isso, né? Socorrendo eu, o irmão caçula e ele, irmão mais velho. E com o passar do tempo, começaram a surgir algumas situações, né? Que ele começou a passar mal com constância e eu socorria, porque eu dormia no mesmo quarto, e a minha mãe socorria também, minha mãe levava ele ao médico, e era uma situação muito delicada, né? Porque meu pai trabalhava fora e minha mãe trabalhava dentro de casa, né? E nós sabemos que o trabalho de casa é um trabalho que não acaba, ainda mais quando tem uma criança enferma, né? E tinha todo um cuidado com meu irmão, aplicar insulina, tudo aquilo. E um belo dia, uma bela noite, na verdade, eu estava brincando com um dos meus primos. E eu tive a sensação que eu ia apagar. E de repente eu caí atrás do guarda-roupa. E eu, com o olho estatelado, eu via toda a situação, mas eu não conseguia responder. Como se eu estivesse dentro de uma caixa e eu não conseguia me mexer. Aí ele chamou meu pai, minha mãe, a casa estava cheia naquele dia, me levaram para o pronto-socorro e eu via toda a situação e não conseguia falar nada. Eu deveria ter em torno de 6, 7 anos, por aí, não mais e menos que isso.
E aí me deram remédio, eu voltei, e aí minha mãe me levou no neuro. Andamos muito para chegar até o hospital, chegamos lá, o médico, minha mãe falou, olha, ele teve uma situação muito delicada, aconteceu isso, e ela explicou, e aí ele falou assim, vamos acompanhar, tudo bem. Com o passar do tempo, eu comecei a ter várias crises dessas, né, de ficar paralisado. Eu não mexia braço, não mexia, eu ficava paralisado. E aí uma vez eu estava na avenida de casa, fiquei paralisado também, no meio da avenida, com um pão na mão. A minha vizinha foi, me pegou, me chamou algumas vezes, e aí eu despertei e percebi que eu estava no meio da rua. Então, a qualquer momento, essa crise acontecia. Eu paralisava e eu não conseguia me mexer. E aí minha mãe voltou no neuro. Chegando no neuro, eu tive uma outra crise e fiquei parado na cadeira. E ela falando com a crise que eu tinha, e ele apontou, é desse jeito? E eu conseguia ver tudo o que estava acontecendo, mas eu não conseguia me mexer. Desde então o médico falou assim, a partir de hoje vamos começar a dar Gardenal para ele. Eu tomava 6 comprimidos, 2 de manhã, 2 à tarde e 2 à noite. Às vezes, né, quando não, eu jogava atrás do guarda-roupa, porque era muito remédio, eu era criança, eu não gostava de tomar remédio. Mas eu tinha que tomar, porque um irmão tomava insulina e o outro tomava Gardenal. Né? E nós sabemos que o Gardenal, ele com o passar do tempo, ele vai deixando a pessoa mais lenta, né? Com algumas dificuldades na fala, entre outras, de comunicação. E eu comecei, depois desse ataque que eu tinha, que eu ficava paralisado, eu comecei a convulsionar, né? Então eu também convulsionava além do meu irmão. Meu irmão com diabetes e eu com epilepsia. E muitas vezes a minha mãe me pegava achando que era ele, ou eu pegava ele achando que era eu, né? E eu comecei a convulsionar em qualquer lugar. E uma bela vez eu convulsionei, eu estava na 2ª série, eu convulsionei na escola. E aí a professora me pegou, me pôs no banco, foi aquele caos, porque ela não podia ter me pego, porque ela havia feito uma cirurgia, e foi um caos, aquilo, chamando a atenção da minha mãe, e eu vendo tudo aquilo deitado em um banco. E eu não conseguia me mexer. Fui pro hospital, tomei o soro, todo aquele procedimento que eu tinha que fazer toda vez que entrava em crise. E quando eu voltei pra escola, as crianças riam de mim. As crianças me cutucavam, Bruno, ó, e imitava eu convulsionando. E eu não contava isso pra minha mãe ou pro meu pai, porque hoje é mais aberto uma conversa. Mas naquela época a gente tinha medo, né? De falar o que está acontecendo, do que as pessoas estão fazendo. Hoje nós sabemos o que é bullying, né? Naquela época não tinha isso, não era tão claro, né? Isso para nós. E eu tinha vergonha. Aonde eu ia, as crianças não queriam ficar perto de mim. Recreio, sala de aula, as pessoas não queriam ficar perto de mim. Aí uma bela vez, eu estava numa ministração. E na igreja, às 3 horas da tarde. E eu chateado com tudo aquilo, já passei por vários médicos, a minha avó botava a mão sobre a minha cabeça e orava, e ela falava assim, Bruno, eu vejo um emaranhado de linha, não entendo o que está acontecendo. E aí eu não entendo. E nós orávamos e ela empunhava as mãos, todas as vezes que ela me via, ela me ungia, botava as mãos e orava e o Senhor mostrava a mesma coisa. E aí eu estava nessa ministração aos 9 anos de idade, e eu já ia para a igreja sozinho, né? Até então eu costumo brincar com as pessoas, eu pulava a janela para poder ir para a igreja, porque meu pai não gostava um pouco, né? Ele me chamava de rato de igreja. E eu ia para a igreja mesmo assim. E aí naquele dia, numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, o pregador falou assim, que existia um homem que quando Jesus, isso depois da ressurreição de Jesus e tudo, quando Jesus passava, quando alguém passava, quando algo passava, ministrando a palavra, ele deitava. Ele deitava sobre o chão e falava, Senhor, eu não sou digno de me ajoelhar, eu vou deitar. E naquele dia eu fiz isso naquela igreja. Do lado direito da igreja eu deitei e falei assim, Senhor, a minha mãe e a minha avó gostam muito do Senhor. Se o Senhor me curar, eu vou te servir para o resto da minha vida. E naquela sexta-feira, eu cheguei em casa com um sono muito grande. Deitei no sofá, lembro como se fosse hoje. Deitei no sofá, minha mãe estava na cozinha e um homem entrou pela porta
com uma roupa branca, sem costura, um homem muito alto, pôs a mão sobre a minha cabeça e falou assim, já vai passar. Naquele momento, eu olhava para minhas mãos assim, os pés, eles cresciam, ficavam grandes, ficavam pequenos, e falava, Bruno, já vai passar. E aí ele foi embora pelo mesmo caminho que ele veio, pela porta, e eu acordei. Fui ajudar minha mãe nas questões da casa, que a gente tinha atividades domésticas, né? A gente tinha que ela nos ensinava e a gente fazia para poder ajudar, porque era ela sozinha pela gente, né? Meu pai trabalhava muito. E numa segunda-feira, minha mãe falou assim, leva sal para sua avó. Aí eu peguei o saco de sal, fui na casa da minha avó. Chegando lá, minha avó estava na pia lavando a louça. Quando eu passei pela porta, ela sorriu. E eu falei, vó, o que foi? Ela falou assim, fala pra sua mãe parar de te dar o remédio, porque o Senhor te curou. Então, a partir dali, eu fiz todos os exames, não davam nada. Ela orava, não via mais linha, não vinha nada. E a minha oração é como se fosse a oração de Ana, né? Ela desesperada, ela triste, falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te darei. E assim eu fiz. Senhor, se o Senhor me curar, eu te servirei para o resto da minha vida. E foi uma oração de uma criança, uma oração simples, mas ele acolheu, né? E teve um momento da minha vida, na fase da adolescência para a fase adulta, que eu passei muitas provas, grandes situações, né? E eu fui orar a Deus, eu falei, não quero mais te servir. Se te servir é só prova, eu não quero. E uma voz bradou dentro do meu quarto. Eu cumpri com a minha promessa e você com a tua. Né? Então, eu creio que o Senhor acolheu a minha oração naquela tarde. Foi uma oração simples. Senhor, a minha avó e minha mãe gostam muito do Senhor. Eu não conhecia ele, eu era uma criança. Senhor, a minha mãe e minha avó gostam muito do Senhor. Se o Senhor me curar, eu vou te servir pro resto da minha vida. E não é fácil. Servir Jesus não é fácil. A gente passa a prova, mas a prova não falta, mas a presença dele também não falta. Bruno, e conta assim pro pessoal também sobre como sua família reagiu quando Deus havia te dado essa cura e você contou para sua avó, você chegou a contar para sua avó que você tinha tido sonho e tudo mais. Como é que o pessoal reagiu com isso, assim? Como é que foi? Então, a minha avó, ela já tinha uma fé madura, uma vivência na fé. E aí, alguns dias depois, eu lembrei da oração e eu falei, vó, eu tive uma oração na igreja e eu contei toda a história para ela. E ela falou assim, você entregou para Jesus. Você se entregou, você entregou o que você tinha, né? E quando você passou pela minha porta, ela falou, o Senhor falou no meu ouvido, avisa que eu curei, né? Para minha mãe, para as outras pessoas, quando eu falei, mãe, a avó falou assim para parar de me dar um remédio porque o Senhor me curou. Então naquele momento eu já não tomava mais o remédio, que era o remédio da tarde em diante. O de manhã eu já havia tomado. E ela acreditou, aí quando eu contei da minha oração, por ser criança, ela não levou tão a sério, né? Mas quem tinha que levar a sério, levou a sério, trouxe a cura, né? E quando eu quis me afastar, ele falou, não. Eu cumpri com a minha promessa em te curar e você vai cumprir em me servir. E conta pro pessoal também a parte sobre a sua gagueira, né? No caso que você ficou gago, ainda na infância você era gago, pequeno e tudo mais. Hoje é bem, assim, difícil perceber, a não ser que você esteja muito nervoso ou aconteça algo algo assim eventual. Mas conta pro pessoal como é que foi reagir com a questão, se você ficou com alguma sequela, se não. Conta pro pessoal. Tem uma parte de quando eu estava com o médico, né? E eu estava sentado e eu tive o ataque. Na hora eu fiquei paralisado. E aí o médico falou assim pra minha mãe, olha, ele não convulsiona, né? E ela falou, não. Então, é melhor que ele convulsione porque o corpo, o cérebro, ele tem uma reação. Quando ele não convulsiona, o cérebro para tudo, né? Ele fica como um estado tipo vegetativo. E ele pode ter um dia ficar vegetando numa cama.
Se o corpo, se o cérebro dele não começar a ter essa ação, essa reação de convulsionar, ele pode a qualquer dia ficar paralisado, né? E desde então, quando comecei a tomar remédio, eu tive todas essas situações, eu comecei a gaguejar, a ter dificuldade na fala. E quando Deus me curou, e aí comecei a ler mais a Bíblia, ir mais para a igreja, a ministérios, a buscar mesmo. E eu gaguejava, eu tinha dificuldade. Eu fazia teatro na igreja e eu não gaguejava. Mas quando eu ia falar algo, falar com alguém, eu gaguejava, né? E aí eu fui orar a Deus, e o Senhor sempre me dava a passagem de Moisés, né? Quando Moisés era gago. Mas a passagem, no início da passagem, a Bíblia relata que Moisés era gago. Depois ela não relata que ele era gago. Ah, mas ele foi curado? A Bíblia também não fala. Mas a Bíblia fala que a obra que Deus tinha, o projeto era muito maior do que a gagueira. Aquilo que Moisés tinha para fazer era muito maior do que a gagueira, né? Um simples detalhe, né? Então, eu entendi que a gagueira é pouco, é pequeno pelo que ele fez por mim, é pouco pelo que ele vai fazer, né? Pelo dom que ele derramou, pelo Espírito Santo que ele mandou. Então eu entendi que, claro, né, tem os médicos, precisa fazer todo um processo de fono, de leitura para poder facilitar, mas eu entendi que a cura é muito maior do que a gagueira. E aí eu fui orar a Deus, falei, Deus, o porquê? O Senhor falou assim, deixarei eu um sinal para que você nunca esqueça o que eu fiz por você. Então, o Senhor ele me curou, me deixou um sinal, mas eu creio que a obra, o projeto, aquilo que ele me entregou para poder fazer para ele é muito maior do que a minha limitação, assim como na palavra. A gagueira era uma limitação, mas Senhor, e aí como vai ser? Ele falou, eu sou, avisa que eu sou. Então o Senhor basta, só ele basta. Amém. Então hoje na minha vida, só ele basta. Não é fácil, né? Às vezes eu fico nervoso, começo a gaguejar, mas eu creio, né, que a obra é muito maior do que a minha limitação. Amém. E você tem alguma coisa para falar pro pessoal, para deixar para quem tá assistindo ou quem vai assistir ainda? Eu queria dizer para as mães, na verdade, que acabam recebendo algum diagnóstico, né, do filho de diabetes, epilepsia ou algo do espectro, né, autista, que muitas vezes acontece tantas coisas que a gente fica baqueado, a gente não sabe para onde ir, porque eu não esqueço quando eu cheguei no médico e eu tive crise, a minha mãe não sabia para onde ir, porque meu pai estava viajando, ele era motorista. O meu irmão estava com a minha avó porque tinha que levar um filho no hospital. E quantas e quantas vezes ela ia com o meu irmão pro hospital convulsionando, a minha outra avó que trabalhava no hospital falava assim, Eliane, calma, o Bruno tá vindo aí, né? Quantas vezes um filho convulsionava e ela já estava lá e já vinha o outro convulsionando. Então foi um ciclo, um processo. Essa cura, essa transformação não foi de um dia para a noite, foi um processo, foi muito choro. E calma. Tenha calma, ora a Deus, pede, Senhor, me ajuda, Senhor, me ensina, porque tem prova que nós temos que passar. O Senhor, ele não nos livra da picada da cobra, ele nos livra do veneno dela. Aquilo que veio muitas vezes para nos formar, não veio para nos paralisar. Se é alguma enfermidade, se é algum desemprego, se é alguma perda muitas vezes, perdeu o filho, né? Tem alguma má notícia para você como mãe? Tenha calma. Senhor, me ensina. O que o Senhor quer me ensinar? Quando a gente entende o que Deus quer fazer, é menos doloroso. Não quer dizer que não vá ser doloroso ou que Ele não vá fazer. É menos doloroso. E para você que tem algum tipo de enfermidade, seja no corpo ou na alma, faça a mesma coisa. Jesus, eu te entrego. Senhor, assim como hoje eu vi e ouvi no vídeo do Bruno e da Mayara, eles gostam muito, pode falar assim, eles gostam muito do Senhor. Se o Senhor me curar, eu vou te servir pro resto da minha vida. Quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor e a gente como um barco, a gente fala, Jesus, eu sou o barco e o Senhor é o mar. Vai, apenas vai. Não é uma confiança que a gente não tá nem aí.
mas é uma confiança que nós sabemos que Ele sim pode fazer algo. Ele sim pode curar, Ele pode transformar, e Ele ainda faz. É que o ambiente não está para cura, o meu coração não está para cura. Mas naquele dia, aos meus 9 anos, às 3 horas da tarde de uma sexta-feira, o meu coração era o ambiente para cura. E eu jamais vou esquecer desse dia, quando eu falei, Senhor, minha mãe e minha avó gostam muito do Senhor. Se o Senhor me curar, eu vou te servir pro resto da minha vida. Então hoje eu deixo essa mensagem, né? Essa cura tem grandes coisas, né? O Senhor fez grandes coisas na minha vida, na vida da Maiara, de nós como casal, como amigos antes, né? Como casal hoje, como marido e mulher, né? Grandes obras o Senhor fez. Vamos dar mais testemunhos, né? E é isso, tenha fé, tenha calma. Pede, Senhor, me ensina. Não pede paciência, não pede paz, porque a Bíblia fala que é derramado todo dia um percentual. Um percentual de paz para eu passar o meu dia, um percentual de força para passar o meu dia. Quanto mais você pede, mais vem situação para você exercer aquilo que Ele te deu. Senhor, me ensine a passar por essa situação. Porque aí Ele vai te dar estratégia como lidar com uma enfermidade, com uma péssima notícia. Tá? Pai e mãe, estejam firmes. Tá? Você que está me ouvindo que tem alguma enfermidade no corpo, no sangue, nos nervos, aonde for, Jesus, Ele pode te curar. Amém. Ele pode te libertar. Nós cremos na cura. Nós recebemos uma palavra de cura. Ah, mas eu não tenho essa enfermidade. Senhor, eu já tomei posse. Ah, mas a cura é para isso. Eu já tomei posse. A cura é para uma unha encravada. Eu já tomei posse, mas eu não tenho. Mas se um dia eu vier a ter, eu já tenho uma palavra de cura. Amém. Tudo foi feito pela palavra. Precisamos ser amigos de Deus. Naquele dia, eu me tornei amigo, porque eu falei. Porque amigo se conversa. E eu falei, Deus, eu te servirei pro resto da minha vida. E quando eu quis sair, Ele falou, eu cumpri com a minha promessa. E você? E eu gostaria também de deixar essa palavra, né, que nós lemos de Mateus, capítulo 10, do 1 ao 8, né, que fala, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. E nós recebemos tudo isso, todas essas graças que nós temos recebido até hoje, né, de Deus, é isso que nós estamos aqui, para oferecer, para testemunhar, para falar que o Senhor é Deus, para falar que Cristo vive, que Cristo reina para todo sempre, para falar que Ele ainda cura, que o mesmo Deus de ontem, Ele é e sempre há de ser, que Ele sempre está disponível para nos ouvir e que Ele pode fazer todas as coisas, se Ele quiser e se nós tivermos fé, porque tudo é por intermédio da fé, né? Tantas pessoas, a mulher do fluxo de sangue, que Ele admirou e falou, quão grande é tua fé, mulher, né? Vá, porque está curada. Então, tantos outros, que a Bíblia narra a cura que o Senhor Jesus realizou. Então, por isso, nessa mesma palavra, nós queremos liberar uma palavra de cura sobre a sua vida. Como o Bruno falou, nós não sabemos do que se trata, nós não sabemos se é uma dor de cabeça. Algumas enfermidades são sim de princípios espirituais, são sim uma origem espiritual. Só que é só o Senhor Jesus que pode te mostrar isso. E algumas não são espirituais. Algumas são exatamente aquelas que nós temos que passar esse processo. Nós, graças a Deus, somos aqui tratados pelos médicos que são também capacitados nisso, nessa área para nos curar. E precisamos passar por um processo. Então, é só a presença de Deus que vai nos revelar. A palavra de Deus fala assim que nada está oculto que não pode ser revelado. Só o Senhor pode revelar qual é a origem da sua enfermidade. Se é para a tua santificação, se é para o teu modelar, se de alguma forma é para o Senhor Jesus
trazer que o nome dele seja glorificado de alguma maneira. Agora, independente da tua enfermidade, independente do teu problema, da tua doença, nós liberamos em nome de Jesus que você seja curado, alcançado pelo Senhor. Aonde for a tua enfermidade, se for no estômago, se for na cabeça, se for no sangue, aonde está o problema, que seja, desde que seja espiritual ou físico, nós não sabemos, mas o nosso Deus sabe, Ele conhece a origem de todas as coisas. Nós pedimos nesta noite que assim como nós temos recebido tantas curas de Deus, temos também testemunhado tanta presença de Deus, tantas coisas, tantos milagres que o Senhor já fez na nossa vida e ainda vai fazer. Nós queremos declarar nesta noite que você seja curado, liberto, no nome de Jesus, porque a Ele, como diz a palavra, Ele já nos deu poder para isso. Ele, desde que nós estejamos na nossa posição de servos, na posição de soldados, dentro da vontade dele. Por isso, nós declaramos nesta noite que assim como nós testemunhamos cura, testemunhamos milagre, testemunhamos tantas obras que ele fez, nós também declaramos sobre a tua vida. Que o Senhor Jesus venha te curar, te alcançar. Nesta noite, eu não sei o horário que você vai ouvir, se é de dia, se é à tarde, se é à noite, não importa. Mas que você tenha fé para acreditar que o Senhor pode fazer todas as coisas. Ele pode, não existe impossível para Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que tudo pode. Aonde a nossa mão não chega, aonde não existe mais caminho para nós, não existe mais direção. Mas para o Senhor existe uma luz no fim do túnel, existe um caminho, existe uma saída. Por isso nós gostaríamos agora de que você pudesse fechar o teu olho, colocar a mão no teu coração, que você possa falar com o Senhor: Senhor, me cura. Senhor, entra na minha vida, Jesus. Entra, se existe alguma legalidade que eu dei, Senhor, através do pecado, se existe alguma legalidade que eu dei, Senhor Jesus, em alguma atitude minha. Senhor, se até mesmo eu dei alguma legalidade, Senhor Jesus, procurando deuses ocultos, procurando coisas, Senhor Jesus, colocando coisas no teu lugar, que é o teu poderio. Senhor, eu te peço perdão e eu te peço, Senhor, que o Senhor venha retomar o teu lugar. Retoma o teu lugar na minha vida. Retoma o teu lugar nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor Jesus venha entrando nesta noite na tua vida, na tua história. Senhor, se houver algum tipo de enfermidade espiritual, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus agora que todo mal bata em retirada. Nós declaramos em nome de Jesus que tudo aquilo que não provém da tua vontade, Senhor, toda dor de cabeça, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos no teu nome que todo mal, Senhor, bata em retirada, em nome de Jesus. E que este irmão possa reconhecer a Ti, Senhor, como o Senhor, Deus, Cristo e Salvador de sua vida. Que eles possam ser encontrados através, Senhor, da Tua presença. Que eles possam fechar todas as brechas e correr para o Teu altar. Que é onde nós temos o pão da vida, é onde nós temos o Teu sangue, o Teu corpo e o Teu sangue. É onde nós encontramos a salvação, que não existe outro lugar, Senhor, além de Ti. Por isso, nesta noite, Senhor, nós entregamos a cada um na Tua presença. Assim como o Senhor tocou o Bruno, como o Senhor curou o Bruno naquela infância. Senhor, o Senhor já sabia, Senhor, o que o Senhor tinha na vida dele. O Senhor foi lhe confiando mais. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Senhor, toca também, Senhor, crianças, jovens. Toca, Senhor, aqueles que abrirem o coração
coração e quiserem a tua presença. Toca, Senhor Jesus, tantos pais, tantas mães, Senhor, que muitas vezes também estão doentes, com dificuldade de cuidar dos teus filhos. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, Senhor, vai de encontro às famílias, vai de encontro às crianças, vai de encontro aos jovens, vai de encontro, Senhor Jesus, livrando e colocando todo o mal por terra, Senhor. Tantas famílias, Senhor Jesus, balançadas, tantas famílias destruídas, Senhor. Alicerça, Senhor, as famílias. Alicerça, Senhor Jesus, os jovens. Alicerça, Senhor, as crianças, Senhor. Nós te pedimos cura, Senhor. Sim, Senhor Jesus, cura, Senhor. Tira toda a lepra, todo o mal, toda a doença, tudo aquilo que não provém da tua presença. Nós repreendemos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, vem, Jesus, por força da tua palavra, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Sim, Senhor, aqueles que estão, Senhor, somente vegetando, que estão vivos no mundo, Pai, porém mortos no mundo espiritual, na vida em Cristo. Nós te pedimos, ressuscita os mortos, Pai. Ressuscita os mortos. Vai de encontro com o teu povo, aqueles que estão mortos no mundo, Senhor. Aqueles que estão perdidos nas trevas, perdidos no mundo, Senhor. Somente, Senhor Jesus, gastando a vida, acordando sem sentido, vivendo sem sentido, através de vícios, através, Senhor Jesus, de jogos, através, Senhor Jesus, até mesmo, Senhor, de drogas. Deus, vai de encontro, Senhor, com cada um, nós te pedimos, por força da tua palavra, porque a tua palavra fala: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça dai, de graça recebei. Senhor, assim nós liberamos a palavra. Nós temos recebido todo esse tempo de graça pela tua presença. E por isso liberamos agora cura, libertação sobre os enfermos, libertação sobre os leprosos, a cura sobre os leprosos, Senhor. Vai de encontro, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Me escutas quando clamo e acolhes meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti.
Por isso, nessa noite a gente quer concluir agradecendo a Deus essa oportunidade, pedindo que você se inscreva em nosso canal, que você possa deixar seus comentários, que você seja alcançado pela presença de Deus e que você possa nos ajudar também fazendo essa obra. Compartilhe com o maior número de pessoas, que você possa também divulgar, nos ajudar. Curte com o sininho, coloca lá o joinha, se inscreve e nosso muito obrigada. Fica na paz do Senhor Jesus, boa noite e tchau, tchau!